Alexandra. Eu sou Dulce. E esse é o Papo Entre Pepecas. Somos ginecologistas, sim, mas a gente não tá aqui como ginecologista, não. Somos mulheres apaixonadas pelo universo feminino. E a gente vai conversar não somente sobre saúde feminina ou saúde íntima, mas sobre qualquer assunto que interesse a quem tem pepeca. Ou a quem se interesse por pepeca, né, Dulce? Tudo isso com muito humor, leveza, sem tabus, sem limites e com muito vinho. Saúde, meninas! Hoje, nosso Papo Entre Pepecas vem acompanhado da Kava Sutra, essa espumante método tradicional que o Fábio Sommelier da Vinho Nobile separou pra gente. O motivo é autoexplicativo, porque a nossa convidada de hoje é a mentora de sexualidade, Ivana Padilha, ou seja, vai rolar muita pepeca hoje sim. Então, agarrem suas pepecas e vamos lá. E quem é a Ivana? A Ivana, ela é destaque nacional quando o assunto é autonomia e prazer feminino. Ela é muito mais conhecida como Amora Amor. Ela é palestrante, mentora de sexualidade e relacionamento, produtora de conteúdo digital, influenciadora, líder de equipe do mercado erótico e idealizadora do Amora Amor. Um conceito novo, completamente novo, né, Ivana, no mercado de bem-estar e saúde sexual. Temos cá você muito bem-vinda, Ivana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Você prefere ser chamada de Ivana ou de Amora? Pode chamar de Amora, ninguém conhece a Ivana mais. Não, né? não. Quando eu comecei a te seguir, você era Ivana ainda, tá? Ah, é? Aham. E aí virou Amora. Virou Amora. E depois virou Amora com teu sobrenome. E depois Amora sexóloga. A gente vai evoluindo. Eu percebi bem essa evolução. Assim, Amora, a primeira coisa que é óbvio que chama atenção, tua formação é em marketing. Uma formação tradicional, né, ali formal. E aí você virou referência em sexualidade. E você é muito empreendedora também, né? Como é que isso começou? Conta pra gente. Eu adoro contar essa história, até porque eu acredito que muitas mulheres acabam se identificando, até porque o assunto vai acabar gerando, né? Falar de libido, de prazer, de autonomia e empreendedorismo também. Eu nunca imaginei falar de sexualidade, eu nunca imaginei que eu ia ganhar esse presente do universo, eu costumo dizer. Eu era publicitária, formada também em especialidade em marketing, já trabalhava em agência de publicidade, tava tudo certo, já fazia o que eu gostava, e eu trabalhava muito. Sem nada de pepeca no meio. Sem nada de pepeca. Só com a dela. Só com a minha. Tua. E detalhe, eu nem sabia muito da minha. Ah, é? Naquele momento. Uhum. E aí, eu tava num momento da minha vida onde eu viajava muito a trabalho. Quem trabalha na área de marketing, publicidade, sabe que a gente viaja muito. E às vezes vira a noite trabalhando também pra entregar um job no outro dia. É uma loucura. E eu amava o que eu fazia e tava tudo certo. E naquele momento eu tinha tenho dois filhos, né? Um de 24 anos e um de 12. E eu tava nesse momento onde meu pai achava que eu tava deixando Quantos muitos anos dos você filhos. tem agora, Mara? Eu tenho 41. Ah, isso no ar? Ah, Alexandre, corta. Deixa. Corta. E aí, o meu marido da época, eu brinco, né? Ele me ajudando sempre muito, Da época incentivando. Não, vai lá, a gente dá conta, eu te ajudo. Né? A cuidar dos filhos, a cuidar da casa enquanto eu tava viajando, ou enquanto eu tava virando um trabalho à noite, assim. E o meu pai começou a ficar muito incomodado. Ele achava que eu tinha que ficar mais tempo com os meus filhos. E aí eu fui tirar férias com a minha família e foi a minha família inteira. E aí, tava passando aquele filme brasileiro de Pernas pro Ar. Não sei se vocês já assistiram. Comédia. E o meu pai tava assistindo o filme e ele olhou pra mim e falou assim: por que você não monta um sex shop? Teu pai? Eu falei, credo, o que ele tá falando? Um senhor super conservador. Mas ele era saidinho já? Não, super conservador. Nunca falei de assunto de sexo na minha casa, né? Nunca. E aí, naquele momento da minha vida, a última coisa que eu queria era transar. Então eu nunca dei sinais que eu era, né? Sexualmente ativa, que eu podia montar um negócio desse. Nunca. E eu fiquei morrendo de vergonha no meu pai, porque eu já tava na casa dos 30, com 2 filhos, num segundo casamento, e a última coisa que eu queria era transar. Me deixa dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Cansada. Que é a grande rotina da maioria das mulheres, né? Então, seja por questões hormonais, ou seja por questões psicológicas, a gente vai passar por esse momento, por essa fase na vida, né? Acredito que todas as mulheres, né? Se tiver uma que nunca vai passar, não passou, ou acho que nunca vai passar... É porque nunca casou. Ou que não casou ainda. Então, assim, eu tava naquele momento. E aí eu fiquei, né, como eu falei pra vocês, com muita vergonha. Desconversei o meu pai, mas dei uma olhadinha assim pra ver o que ele tava assistindo.
E aí eu falei, eu acredito que ele tá associando a minha vida com a da atriz, do filme, né? E hoje eu entendo que ele tava sim associando, pra quem me segue ver que eu vivi os mesmos conflitos no filme 2 e no 3. Eu brinco que eu só fui a Paris antes dela, teve né? essa percepção. Porque ele imaginava que se eu tivesse um negócio próprio, eu teria mais tempo. Doce ilusão dele. Eu nunca imaginei empreender, até porque eu amava ser publicitária, já tava trabalhando onde eu queria trabalhar, na função que eu gostaria, tava tudo certo. E aí eu conversei, fiquei morrendo de vergonha. Pronto, acabou esse assunto. Quando eu retornei dessa viagem, uma prima minha foi na minha casa e ela falou assim, ai, vamos num sex shop comigo? Eu tô precisando comprar algumas coisas. Eu pensei, senhor, essa história do sex shop tá me perseguindo. O meu caminho tá se abrindo. Você já era frequentadora de sex shop? Nunca! É sobre isso que eu ia falar agora. Nunca tinha entrado num sex shop. E eu falei, gente, essa história tá me perseguindo. E aí eu falo hoje, né? Mas hoje eu entendo que era um presente vindo. É um presente vindo pra mim. E aí eu fui com ela até uma loja física, aqui no centro de Curitiba. E eu achei muito esquisito. Eu não sei se vocês já foram num sex shop. Já. Quem tá nos ouvindo. Não, eu nunca. Quem tá nos assistindo. Quem tá nos assistindo, não sei se vocês já foram em um. A gente não só foi, mas a gente tem um mini dentro do Gris lá dentro. E aí, eu entrei na loja e eu achei muito esquisito, porque tinha muito pendurado na parede. É muito Eu achei um horror, eu achei deselegante, eu achei esquisito. Só que eu sou sagitariana e eu não gosto de ser a chata do lugar. Eu falei, agora tem que fazer cara que tá tudo lindo. Que eu gosto de me divertir, tá tudo certo. E essa minha prima pegou uma cesta e ela ficou Encheu de começou a colocar coisas, fantasia, lingerie, cosméticos, gel, de tudo, vibrador. E eu olhando com aquela cara, falei, meu Deus do céu, sério que ela vai usar tudo isso? E eu sem entender pra que cada coisa servia. E aí, peguei ali, fiz, né, falei, acho que esse aqui eu consigo, acho que esse aqui eu consigo. E comprei algumas coisas pra eu entender um pouquinho desse universo. E a hora que eu cheguei em casa, eu adoro contar isso pra vocês, eu coloquei um vibrador líquido no meu clitóris. E eu lembrei, porque vibrador líquido, isso nem eu conheço. Então vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que eu sempre tenho um na minha bolsa. Eu sempre tenho um na minha bolsa. Dá pra separar uns 3? Tipo álcool em gel, sabe? Assim, tem que ter na bolsa, é vibrador líquido. É o gel que me fez estar aqui hoje conversando com vocês. Também. E aí eu cheguei em casa, coloquei esse cosmético, né, clitóris nos lábios, e eu entendi pra que eu vim pro mundo, que é pra sentir prazer. Eu olhei e falei, minha nossa, tá viva. Ai, que gostoso. É o produto tipo que a gente Tudo tem da canetinha. Sim, lá. sim. E o vibrador líquido, ele tem uma composição que é o jambu. E aí o jambu estimula a circulação sanguínea na hora. Sim. E aí a gente pode até, né, comentar um pouquinho disso também na sequência, dessa questão do estímulo, da resposta sexual que é diferente. E aí eu diminuí a minha resposta sexual pra 1 minuto. Eu falei, que incrível isso aqui, meu Deus, que vontade de né, que me deu. E aí é óbvio. E era ruim? Teu orgasmo era lentificado, assim? Era lógico, como a maioria das mulheres, né? Lento pra começar, na hora de que você tá aquela ali, preguiça aquela preguiça sexual que a gente tem, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, assim, né? Precisa de muito estímulo, muita circulação, muita excitação. Pra que a gente chegasse ali, né, no orgasmo final, enfim, no orgasmo, né? E aí, o que aconteceu? Foi essa descoberta, assim. E eu, com 30 anos de idade, pela primeira vez na vida, eu tive contato com um produto erótico e eu entendi o que acontecia com o meu corpo. Eu falei, uau, a gente pode sim. Você tinha orgasmo antes disso? Sim, normal. Okay, mas como a maioria das mulheres, né, que tá cansada, que trabalha, que tem filho, que é a última coisa que pensa em sexo. E aí, o que aconteceu? Eu testei aqueles produtos. Aí, é óbvio que naquela semana eu transei muito, fiquei transarina naquela semana, porque eu tava cheia de produto pra ela. O marido comprou uma caixa do vibrador líquido. Isso, começou a tomar. E aí, naquele momento, o meu marido fala pra mim assim, Amorinha, eu acho que você devia fazer isso na tua vida. E aí eu fiquei muito confusa, meninas, porque era o meu pai, era a minha melhor amiga, e era o meu marido falando que eu precisava fazer aquilo, e eu não entendia qual era o sinal. E eu comecei a testar aqueles produtos, e aconteceu exatamente como aconteceu no filme, que foi aquelas piadinhas que eu dei. Eu comprei aqueles produtos, eu testei todos. Eu entendi o que fez com o meu corpo. Aí eu mostrei pra uma amiga, e aí mostrei pra outra. E aí vocês me deram feedback. Aí essas mesmas amigas falaram pra outras amigas. Que queriam comprar. E aí vai essa minha prima, na época, e fala assim... A gente precisa comprar esses negócios pra vender pra essas mulheradas agora, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo gostando. Todo mundo gostando. E eu, assim, nunca imaginando empreender na área. Nunca, né? Nem área
nenhuma, na verdade. E aí eu comprei algumas coisas com essa minha prima. Eu lembro que na época a gente precisava, tinha um mínimo para comprar produto erótico, né, num distribuidor, que eram R$300. E aí ela comprou R$150 em produto, eu comprei R$150 em produto. E aí começa essa história de empreendedorismo. E aí eu falo sempre, eu comecei o meu negócio com R$150 e já fomos para R$500 mil, enfim, sozinha, aquela coisa toda, né? Que é um outro case aí que a gente tem. E aí o que aconteceu? Eu comprei e comecei a testar. E aí comprei uma maleta, igual a moça do filme tinha, e mostrava pra grupo de amigas, só pra grupo de amigas, porque eu não sabia nem como falar do assunto. Fazia venda domiciliar. Eu não tinha... visitar as pessoas. Isso, mas na verdade Tipo vendedora de joia pra em casa, livrinho da avó. Livrinho da avó. Só que assim, na verdade, no início era bem pra amiga mesmo, porque eu não sabia nem como oferecer, porque eu não tinha essa expertise de falar. Eu falava, nem abordar, né? Eu falava o que eu sentia, o que eu tinha sentido. Sim. Assim, no português, claro, eu coloquei o vibrador líquido, minha pereca piscou, aquela coisa toda. Ficava assim nessa conversa, sem técnica, sem saber o porquê que ela piscou, sem saber de nada, né? E aí foi indo. Quando eu via essas mesmas minhas amigas, começaram a montar grupos de amigas. E aí eu comecei a entender. Eu comecei a entender que eu precisava me especializar na área. Só que eu fiquei 1 ano testando produtos até idealizar um conceito que é Amor Amor, que não é uma loja cheia de pendurado na parede, que a gente atende só com hora marcada, é um escritório que fica aqui em Curitiba, no Água Verde. Tem agenda pra quando? Quem gosta de um mando de pendurado na parede é gay, não é mulher, né? Não é diferente. Mas a gente tem que quebrar essa imagem, que as mulheres acham que o sex shop é pra isso, que é consolo. Os homens também, né? Acham, não preciso disso. E aí vem toda essa história de amor, que agora fazem 10 anos, esse ano vai fazer 10 anos que eu sou mentora de sexualidade. Como eu falei, ao longo dos anos eu vim me especializando na área pra poder falar com as mulheres. Pra gente poder falar desse assunto, igual a gente fala de espumante, igual a gente fala de café, igual a gente fala de qualquer assunto. E aí que poder ser esse porta-voz de dizer pras mulheres, né? O quanto é importante ela ter autonomia, o corpo é dela. Entenda que eu também tenho uma história, assim como você, que dizia, tira a mão daqui, não pode, é feio, é pecado, isso não é coisa de menina, fecha a boca, fala mais baixo, Ivana. Sabe? Então a gente cria, a gente cresce, né? Com essa cultura que ninguém ensina. Que a gente tem um clitóris, que não é só o que a gente vê ali, né? Que tem toda uma parte interna, que foi feito pra dar prazer. E aí quando a gente consegue ser esse porta-voz, né? Vocês como médica, eu como mentora e tantos outros profissionais na área de sexualidade que podem dar essas boas novas. Eu falo que a gente tá vivendo uma nova era, assim, na sexualidade, e a gente poder falar pras mulheres que não tem problema tudo que foi nos ensinado, e a gente respeitar a nossa herança genética e comportamental, e respeitar principalmente a nossa mãe, nossa avó, e dizer, hoje eu consigo entender, consigo respeitar e consigo dizer que eu tenho autonomia, sim, pra mexer no meu corpo, pra de repente, melhorar o que eu tenho que melhorar, ou achar que eu tenho que melhorar, pra melhorar minha autoestima, e assim por diante, melhorar a minha relação com meu parceiro, mas principalmente melhorar essa relação de amor comigo. Porque quando você começa a olhar com amor pra você, e aí eu trabalho isso muito forte na mentoria que eu dou, que na mentoria de sexualidade e relacionamento a gente trabalha com os 4 pilares da saúde sexual, que é a família, o lazer, o trabalho e a sexualidade. Então essa mulher precisa entender quem é ela na fila do pão. Eu não posso dizer pra ela, faça assim, faça assado, montar estratégias de como agradar o parceiro, a parceria, se essa mulher não sabe quem ela é, não sabe até onde ela pode ir. E aí a gente entra em tantos outros assuntos que eu falo, né? Não sabe dizer o sim e dizer o não. Mas ela tem vergonha de dizer o sim. Exatamente. E não sabe quando que ela pode dizer até onde o não. pode exatamente. Então, assim, é assunto, né? Esse assunto papo entre pepecas é assunto que abre uma vida inteira. Porque, assim, a gente tem muito que aprender ainda. E eu falo que todos esses anos, né, me especializando na área, não me trouxe a sabedoria que eu adquirir com cada mulher que eu atendo todos os dias. Eu falo que pra mim sucesso é o que eu vivo diariamente com cada pessoa, porque pelo menos uma pessoa por dia, uma mulher por dia olha pra mim e fala muito obrigada, porque hoje eu entendo quem sou eu. Sabe? Então assim, a gente poder, como eu falei, né, levar essa boa nova pras mulheres é muito gratificante. E aí vem toda essa história de empreendedorismo, que eu entendi, né, esse processo de que forma que eu posso ajudar tantas mulheres, né, no seu dia a dia, quanto essa mulher que de repente tá querendo empreender, mas não sabe o que fazer. Eu também não sabia, nunca tinha imaginado. Às vezes que é uma renda extra. Depois da pandemia mudou muito isso, né? As mulheres ficaram muito em casa. Eu lembro, deu um boom no mercado erótico. Foi lá, em 2 meses dobrou. Foi 1 milhão de vibradores vendidos no Brasil. Então, assim, eu brincava assim, gente, não tem vibrador de ponto G pra eu comprar. E o povo resolveu achar o ponto G. Então, é muito legal saber que as mulheres sim estão procurando mais. E o mais legal, quando elas se conhecem e elas entendem
quem são elas, falando sexualmente, porque aí a gente fala dessa energia sexual, que é a energia da criatividade, que daí ela vai gerir melhor os filhos, o parceiro, no trabalho dela, ela vai ser mais produtiva. Ela consegue entender que ela pode ir além, e aí se ela quiser sim, ela pode também empreender num negócio que vai trazer uma renda extra, e aí é muito legal. E daí a gente consegue sim mostrar pra elas que a gente pode falar desse assunto como falaríamos de qualquer outro. E aí a gente tem aí um grupo de mais de 60 consultoras espalhadas pelo Brasil também, que levam aí as boas novas, eu brinco, né? Estão quase montando uma seita de pepeca, sabe assim? Mas será que transar libera a cabeça pra empreender, hein? De repente Pode tá ser. vendo energia da aí uma relação. É a energia da criatividade. E é legal quando as pessoas se dão conta disso, porque eu falei, eu fui descobrir a minha sexualidade de fato aos 30 anos. Sim, isso é bem comum. Isso é bem comum. Muito comum. E aí, poder falar para as mulheres que não tem problema ser muito tarde, né? Cada uma pessoa no seu momento. Eu já atendi mulheres, assim, que foram casadas há 30 anos e nunca tiveram um orgasmo. Sim. E que aí, né, porque alguém falou, porque alguém comentou, e aí falam, não tem problema. Sim. Que bom que você tá aqui agora. Que bom que você tá aqui hoje. E até foi muito engraçado, né, fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que é interessante. Tudo é contar. assunto Tudo aqui. é assunto aqui, né? Eu lembro que eu atendi uma senhora de 85 anos, que alguém tinha pedido pra ela conversar comigo, e ela me contou que ela tinha uma vida... 85. 85. E eu acho que é um gancho pra a gente continuar bem legal essa conversa. E me veio agora, assim. Ela, com 85 anos, ela me contou que ela sempre teve uma vida sexual muito ativa. E ela foi casada há mais de 50. Mais de 50 anos. E o marido dela faleceu. O que aconteceu com o corpo dessa mulher sexualmente ativa? Atrofiou? Não, amorinha, calma. Não, Olha o só. quê? Porque ela foi bem já... O marido faleceu, ela já me procurou. Ela já, rei morto, rei posto. Na verdade, Vou fazer agora. Na verdade, fazer assim, eu vou fazer agora porque o corpo dela pedia Sim, isso. sim, ela tava acostumada, o cérebro dela tava acostumado a essa liberação. Me arrepio de falar isso aqui. Aham. E aí ela falou assim, e aí é óbvio que a mulher com 85 anos, apaixonada pelo marido, né, vivendo um luto, como é que ela E eu vai achando que procurar ela alguém? tinha murchado. Como é que ela vai colocar a mão nela ali, Claro. sendo que ela tava sentindo falta de tantas Sim. outras coisas mais importantes nesse momento? E aí falaram de mim, ela foi conversar a respeito disso comigo. Aham. E aí, olha só, eu deixei ela muito à vontade pra entender o que ela precisava naquele momento. E é assim o meu trabalho. Como eu falei, não é um sex shop aberto, que você vai lá e compra produto. Não, eu quero entender que momento que você tá pra eu poder te ajudar da melhor forma. E eu deixei ela expor o que ela tava sentindo. E ela falou assim, e o meu corpo sente muita falta. E aí eu lembrei que o meu marido... Ele sempre, a vida inteira, ele sempre quis me levar num sex shop. E eu, por questões, né, de vergonha, cultural, uma família muito conservadora, eu nunca quis, porque eu morria de vergonha. Mesmo tendo intimidade com ele, eu morria de vergonha. E eu dizia pra ele assim, não precisa, porque a nossa vida sexual Tá é boa. ótimo, Tá ótimo. E aí, óbvio que como ela não ia arrumar nenhum parceiro nesse momento, vivendo o luto e outras coisas, ela pegou e falou assim, e aí eu tô aqui hoje porque eu quero comprar o meu primeiro vibrador. Porque eu acredito que ele vai ficar muito feliz de saber que eu tô sentindo prazer ainda. E assim, porque era um desejo do marido, né? E agora, como é que ela vai fazer se ela sente falta do marido e o corpo dela sente falta de sentir prazer, Do de ter orgasmo, da liberação, né? neurotransmissores Exatamente. ali. Então, eu falo assim, é um caso muito... tem várias histórias muito legais, assim, Isso né? é como quem corre, né, amor? A pessoa corre, teu corpo não sente falta daquilo que ele não tem a liberação. Se você nunca faz atividade física, o teu corpo não vai sentir falta daquilo que ele não tem. Exatamente. Se você nunca tem orgasmo, eu falo pros pacientes, cara, se você nunca tem orgasmo, quando foi teu último orgasmo? Porra, como é que teu corpo vai sentir falta disso, né? O pior, né? Tem aquelas que nem sabem se sentir, né? Eu falo, não, você não teve. Se você acha que você não sabe, você não teve. Não sei, né? Eu também falo isso. Você fala isso também? Você não sabe como é, você não teve, ponto. Mas você sabe que da nossa parte médica, né? O que a paciente vem nos buscar? Ela vem nos buscar já quase no the end, assim. Quando ela, tipo, Isso. não suporta mais e alguma resolução tem que ser dada porque ela tá com um relacionamento com o esposo que tá acabando. Então, ela vem, assim, pedindo um socorro. E o que a gente recebe, acredito que a Alexandra também vai colocar isso, elas querem uma fórmula mágica. Sim, elas querem usar Dulce, testosterona e achar que, bum, aquilo tudo lá vai funcionar, entendeu? Você até se emocionou. Então, a gente, na prática de consultório, elas querem uma solução muito Rápida, urgente. Entender que aquela mulher não se conhece, aquela mulher não tem um bom relacionamento
com o parceiro. Aquela mulher, ela não se entregou para a sexualidade, ela não tem aquela fantasia sexual, ela não conhece os produtos da Amora, ela não se liberou pro sexo. Ela quer, assim, uma solução para salvar o casamento dela. Isso. É o mais Então, comum, né? a gente, na consulta médica, a gente tem tanta dificuldade de fazer... A gente enxerga Sim. que não é a dosagem da testosterona, é isso. não é a reposição da testosterona, mas é um contexto de trabalho, de estresse, de experiências pessoais, de vivências que ela tem que mudar, entendeu? Eu sempre falo, Isso assim, é a gente tudo tem que você esses tava 4 falando, pilares, né? É. Psíquico, comportamental, hormonal e órgão efetor. Vagina, pepeca. Sim. Cara, é assim, queixa... Se a gente botar no papel, é queixa número 1. Mas é uma queixa, assim, espontânea. Ou eu vim aqui porque eu não tenho libido. Sim. Às vezes é. E eu vim aqui porque minha libido sumiu. Ela quer essa fórmula mágica. Mas a maioria das vezes é uma queixa velada. E ela ficou ali pensando se ela gostou de você. Será que eu gostei dela? Aí você pergunta, como é que tá a parte do namoro? Ai, então... Né? Ou depois que ela foi lá, você examinou. Eu examino sempre com o espelho, a Dulce também, mostra a pepeca aqui, o teu clitóris tal. Aí às vezes solta ali, ai, doutora, então. Ou sai do banheiro, que ela decidiu que ela gostou de você quando ela foi se trocar e volta. E aí ela acha que a testozinha, que nunca é uma testozinha, um remédio milagroso, uma maca peruana, vai fazer o uol por ela. E pra você fazer essa mulher ela entender que são esses 4 pilares. Ok, uma vagina saudável é super necessária, aquela vagina atrófica. A mulher tem dor, Sim. cara, quem tem dor não vai querer transar. Mas não adianta eu dar um caminhão de testosterona pra ela, não adianta eu fazer a minha, na área, né, menopausa, fazer a reposição hormonal do climatério, bonitinho ali. Cara, se ela não entender que o psíquico e o comportamental são fundamentais. E aí eu te pergunto, essa mulher que chegou aí em você, Amora, ela já fez esse insight, ela já entendeu que o problema dela é comportamental. Como é que é essa jornada? Como é que é isso? Como é que ela te busca? Na maioria das vezes não, sabia? É? Na maioria das vezes não. E aí a gente entra com essa explicação. E aí eu deixo Você percebe isso também, Dulce? Tem essa percepção? Sim. ela sempre chega com eu quero E o que surpreender. eu vejo antes de você começar, Amora, é que assim... Que a mulher ela desatropela passa, mesmo, né? por exemplo, os últimos 10 anos com um distúrbio sexual, com uma disfunção de libido, com uma sexualidade meia boca, ela passa 10 anos vivenciando isso. Aí quando ela entra no climatério, pá, a culpa é da menopausa. Putz, é isso. Às vezes eu Sempre a pergunto, culpa mas da não era ruim eu tô antes na da libido? menopausa, minha libido não tá era muito zero. boa. Era muito boa. Mas a culpa é sempre... Enquanto você acabou de contar a história de uma mulher de 85 anos, sexualmente ativa. Cara, isso é maravilhoso. E mais, Então, o a gente que coloca é uma uma paciente, libido querida, boa? Não é a sua menopausa. Entenda que isso já vem caminhando de um processo anterior à sua menopausa. É isso. E aí, o que é uma libido boa, né? O que é libido, né? Vamos falar agora, né? No latim, o que é libido, né? Libido nada mais é do que anseio, do que desejo. E aí, quando a gente Fantasia, eu fantasia. acho. E aí, tesão. É o tesão. É a energia, né? Libido é energia. E quando a gente fala de libido, a gente tá falando, óbvio, de uma área sexual. E quando as pessoas escutam a palavra libido, elas pensam, libido é sexual. Não, libido é o tesão que você tem por viver. Tá? Então, assim, como que tá tua libido pro trabalho? Como que tá tua libido pra se relacionar com teus filhos? Libido é pulsão, é tesão, né? Freud já dizia isso, pelo amor de Deus. Então, a gente poder identificar que, né, a libido baixa e alta, por que ela tá assim? Quantas pessoas me chegam com a queixa, né, de querendo agradar o parceiro, a parceria, ou com essa queixa de baixa, geralmente é baixa a libido, né? Faz esse questionamento exatamente como você fez, se sempre foi assim. E aí, a primeira coisa que eu faço é perguntar pra ela se ela já consultou uma médica, uma gineco, pra saber como que tá a questão hormonal. E aí, explico pra ela que não é isso só. Porque aí ela entender, sim, a minha questão hormonal, ela tá baixa. A minha testo, meu último exame de testosterona, sabe quanto tava a minha libido? 16. Minha libido, desculpa, a minha testosterona tava 16. Mas testosterona total, né? Total. A testosterona total não é um exame adequado pra você avaliar concentração de hormônio em mulher. Tá errado medir por ali. Tá, mas daí assim, é baixa, se for pensar. Não. Tá. A testosterona total serve pra rastrear excesso, não pra entendi. deficiência. O diagnóstico de deficiência de testosterona em mulheres é pela clínica. É pela função sexual. Pela função sexual. E você tem que calcular a testosterona livre calculada. Entendi. Tá? Pela uma questão do kit. O kit de testosterona total serve pra ver se você tem de mais, não de menos. É muito bom pra dosar em homem, péssimo pra mulher. E aí, assim, né?
entender que essa médica diga pra ela como que tá essa questão hormonal. E aí, sim, a gente juntas conversa como que tá, como a doutora Dulce falou, né? Como que é essa jornada sexual, né? Como que você sente a sexualidade? Eu falo com as minhas amoras assim, a gente deveria ter a sexualidade como um banho relaxante. Isso. Se eu tô cansada, estressada... Eu vi um post teu disso, inclusive. Se eu tô cansada, estressada, me deixa dormir, minha cabeça dói. Eu quero o que eu quero quando eu chego em casa. Tô falando de mim há 10 anos atrás, quando eu não conhecia esse universo, quando eu não me conhecia. Chegava em casa, me deixa dormir, eu trabalhei tanto, tô assim grudenta, me deixa dormir, quero descansar. E porque eu não entendia o que o sexo, o que a liberação do hormônio, né, fazia comigo pra que eu dormisse melhor, pra que eu acordasse melhor, pra que eu me sentisse melhor. Eu não sabia disso. Como a maioria das mulheres não sabe, porque não trabalham com sexualidade, porque né, agora pela primeira vez estão ouvindo falar sobre esse assunto com a gente aqui. Mas, amor, às vezes você até sabe, mas você tá cansada, você tá estressada, tá irritada, né? E aí eu começo a falar pras mulheres tão alto sobre isso, alto assim, de falar, de me exaltar mesmo, assim. Porque se eu tô cansada, eu quero um banho pra relaxar, pra dormir gostoso, começa a imaginar que se eu tivesse um disparo de orgasmo, seja sozinha ou acompanhada. Isso. Porque às vezes essa mulher não tem um parceiro, tá? E aí entra a minha especialidade, que é brinquedo erótico também. Ela tá sozinha acompanhada, que ela pode liberar, assim, né? Fazer essa circulação funcionar, ter essa descarga de energia, ter um orgasmo gostoso. Ela começa a entender que aquilo é benéfico. Então, por que eu vou reclamar? Gente, a melhor coisa pra curar uma dor de cabeça é um disparo do orgasmo, na minha opinião. Aí quando o parceiro fala isso, você tem que matar ele, né? Como é que quebra esse link, Como é que quebra? Daí, então, assim, eu preciso que as mulheres entendam, principalmente as mulheres entendam, sabe? Até onde elas podem ir nessa jornada de autoconhecimento, de uma vida inteira do que foi ensinada, né? Do que ela acha certo, do que ela acha errado, até onde ela pode ir no sentido de... Não, eu não concordo com o que a minha religião a vida inteira falou. Eu acho que eu posso pôr, sim, a mão aqui, né? E assim por diante, respeitando, né? Como eu falei, a nossa herança genética e comportamental. Mas essa mulher poder ter autonomia de dizer, como uma atividade física, eu entendi que isso faz bem pro meu corpo, então eu posso e eu mereço sentir isso. E a forma ela vai escolher como é que ela vai estimular essa libido no dia a dia dela. Né? Não é só com a testo, com a reposição hormonal. Vai além... Eu acho que isso é 10%. Vai além de dizer assim... Eu acho que essa busca, Mora, pra mim, é tipo assim, que nem você aprender a andar de bicicleta. Porque uma mulher que nunca se tocou, que nunca se descobriu, que nunca se estimulou, ela não vai na primeira orgasmo. Ela é que nem andar de bicicleta. Você vai, você equilibra, você tropeça, depois você consegue dar 3 pedaladas, você cai de novo. E eu acho que esse processo dessa autodescoberta é assim. Você faz uma primeira vez, achou tudo... Nada engraçado, nada funcionou, você não sentiu nada, achou uma porcaria. Ô, Dulce, mas até chegar nessa tentativa, então, processo, às vezes tem um bloqueio enorme ali. Exato. Às vezes eu ensino a paciente a pegar o nosso hidratante, nosso gloss íntimo. Com um exercício, eu ensino como que ela precisa hidratar. É super legal. Você precisa hidratar, então você vai pegar lá no consultório e você vai passar aqui. Essa pepeca foi providencial aqui. Vai passar aqui, aí você vai massagear o teu capuz do clitóris que tá grudando no teu clitóris, tá fazendo uma fimose e vai puxar essa pelinha pra cima. Cara, hidratar ela podia fazer assim. É a propriocepção, é o cérebro entender que tem uma pepeca aqui que precisa ser lembrada. O nosso corpo não lembra daquilo que tá esquecido, que tá... Você fica pensando que você tem sovaco o dia inteiro? Não. Você não vai ficar pensando que você tem pepeca. E assim, a gente naturalmente sai do banho, passa o desodorante, passa o creme no pé e a coitada da pepeca fica ali largada. Você não lembra que você tem genital. Então, eu tento fazer isso como começar a quebrar essa barreira de colocar a mão ali, porque ela não tá botando sexualizando, ela tá botando o que a médica mandou. Mas daí que a gente consegue evoluir para outras coisas. É uma abordagem minha, que eu comecei a fazer meio que intuitivamente, estudando um pouco também. Legal. Mas aí que tá, nesse nosso dia a dia de consultório... Aí tem que entrar alguém como você, porque a gente não tem nem tempo, tem né? Uma combinação. Eu falo que o trabalho é muito conjunto. Isso. Exatamente. E às vezes a paciente não quer ir na terapeuta. Nossa, eu tô quebrando a mesa aqui, né? Não quer. Não, e não é nenhum processo terapêutico num primeiro momento, né? Isso. É entender como você explicou, a importância da hidratação. Que pode ser, né, com cosmético, sim, medicina, né? Com óleo. E também pode ser algo que, por exemplo, com jambu. Que preenche aquela... Gente,
quero, ó, close aqui. O jambu. Eu quero experimentar esse jambu. Jambu na veia, podia ser jambu na veia. Jambu. Não, jambu direto no clitóris. Então, Você assim, já comeu jambu? Já. agora imagina... Isso que quando ela falou, eu fiquei imaginando Imagina aquela lá formigada assim. Eu falei, uau, o creme tem jambu, gente. E sabe o que é mais legal quando o assunto também é libido, assim, que eu gosto muito de complementar? Porque assim, a gente tá, como você falou, né? Você tem que... É essa professora de primário mesmo, mostrar pra ela da importância da hidratação, pra ela começar a sentir o corpo dela e aí partir... Ter medo, parar de ter medo de enfiar a mão na exatamente, pepeca. porque eu falo, é muito forte essa questão cultural das meninas. Eu falo porque eu tenho 2 meninos. Sim. A gente fala assim, ai, que bonitinho, olha lá. Ai, que lindo! pipizinho Eu duro, falo, né? Pedro, Enquanto as meninas, eu percebo até hoje, né? É tipo, fecha a perna. Nossa, tá mostrando Não a coça essa calcinha. pepeca. Tira a mão da Aliás, pepeca. aqui, ó, nós só temos meninos, tá? Eu tenho um menino, a Alexandra tem um menino também. Gente, é tudo mãe de Já tem um menino né? também. E aí- eu me senti tão assim, quando meu filho fez 15 anos, né? Me senti super preparada pra falar sobre sexualidade com ele. Sentei pra bater um papo, olha, filho e tal. Ele só olhava pra mim. Mas você sentou pra não ter essa quero, não." conversa? Eu tentei. Ele tava fazendo 15 anos, eu queria saber se ele usava camisinha, se ele sabe como, se ele tinha algumas dúvidas. Ai, que frustração. Porque ele me cortou de uma forma assim que eu... Poxa, eu nunca vou falar sobre essas coisas. E você louca pra falar. E você louca pra falar. Louca pra falar pra toda a minha experiência de 30 anos de ginecologia. Não. Nada. Ele não quis me ouvir. E ele nada. cresceu no ambiente da pepeca, né? Escutando pepeca o dia Espero todo. que ele tenha se consultado lá com o pai dele. Comigo não deu. Não deu certo. Não deu samba ali. O meu filho mais velho, ele veio falar comigo quando ele tinha perdido a virgindade. E eu falei, ai, não quero escutar. Não quero. Eu não trabalhava na área, então eu não fazia nem ideia. O teu é pequeno, você ainda vai Dá passar por tempo. isso. Tem um pipi pequeno ali ainda. Já o mais novo, ele vê muito eu trabalhando e falando. E, Sim, né? já tá na onda. Já vendo- quer saber qual é o melhor vibrador. É. Já quer o jambu. Manda dar um negócio Manda desse. jambu, me dá esse jambu pra eu passar lá, Pra né? passar na menina. Vou levar pro umas não tá, minas. não tá na hora ainda. E aí, quando ele... Ela pensa. Ela dia, pensa. um dia ele veio pra mim e falou assim: o que é clitóris? Clitóris que você sempre fala, o mais novo, né? Quantos anos ele tinha? tinha? 12? Ele tinha na época, agora ele tem 12, mas na época ele tinha acho que uns 9, 8, Uau. 9. Uau. Porque eu tô ali, né? Stories, clitóris, né? Sim. A live clitóris, é clitóris pra cá, clitóris pra lá, clitóris, né? E aí eu expliquei pra ele o que era, né? Eu falei, da forma mais didática pra idade dele, né? Sim, sim. Então, as meninas têm, né? Tem na ponta da pepeca aqui, um pontinho, que dá uma coceirinha gostosa. Igual quando você mexe no teu pipi, que dá aquela coceirinha, na menina é o clitóris que a gente chama, né? Essa bolinha que tem essa coceirinha. E aí, tipo, isso, bom, acabou. Sim, naquele momento Naquele momento era suficiente. Ele olha pra mim naquela hora Ui. e fala assim: o que é aquilo ali? E apontou pro meu criado mudo, porque eu tenho um massageador de clitóris que ele é em formato de luminária. Então, assim, tá ali. Não sei o que aconteceu, se ele associou, o que é, porque eu tô ali, às vezes pego o vibrador e, ai, tá aqui, né? Cena besta, Aí eu né? falei, aquilo ali é um massageador de clitóris. Pronto, saiu Ok, sorrindo. não dê mais informação pra criança eu que ela penso- pode lidar, né? O que eu penso nesse momento? Que essa criança, né, tá crescendo sim, tendo um tipo de educação sexual um pouco diferente, entendendo assim, que a menina tem sim algo que dá prazer ali, igual dá prazer pro pipi dele, e que importante, a minha mãe tem uma coisa que massageia isso, né? Isso. Então, assim, Eu trazer- acho, é deixar gente, ó, natural, pelo normalizar, né? Acho que o filho dela vai ser bom de cama. Os dois. Partidão, hein? E eu acho, e eu entendo assim, que a gente tem agora, a partir de então, quando eu falo dessa nova era, né? Com vocês aí, com todos os profissionais na área que estão se dedicando a fazer esse processo de autoconhecimento com as mulheres, eu entendo assim, o quanto vai ser legal a gente poder naturalizar o que deveria ser Isso. natural, né? Mas você você sabe veja que... como é importante o autoconhecimento das mulheres e dos homens também, cara. É. Porque a gente vê, às vezes, assim, Eles não sabem uma situação de nada. relacionamento que a gente conversa muito com as pacientes. Às vezes a gente vê o empobrecimento da atividade sexual do homem. Ele também, às eu vezes, tenho ele não visto tem isso uma, muito. Ele não tem É. uma viseira de comportamento sexual. É. Ele é um basiquinho, é um papai e mamãe, é um fuque-fuque. tá ótimo pra ele, Tô é. dormindo em 10 minutos, pô. Aí às vezes você tem que pensar, pô, não, precisa de uma terapia de casal, porque esse parceiro também tem que melhorar a performance. Eu escutei isso de uma amiga, que a cama dela é o lugar mais broxante do mundo. Ah, mas eu que falei pra você, tua eu amiga sei, eu fui não queria te expor. Ah, já
fui eu. A minha Ai, cama, que linda! fui eu, já me entreguei aqui. Porque, cara, quando você faz sempre do mesmo jeito, sempre com os mesmos parceiros, sempre no mesmo lugar, sempre... a tua cama vira broxante, né? E você sabe... Já me entreguei. Ai, que delícia, Eu né? confesso. Confesso. E você sabe, quando eu dou palestra pra homens, uma coisa muito simples, assim. Muito simples, que eles não se atentam, porque a gente não tem educação sexual, né? Ou, pelo menos, não tivemos. Agora, podemos começar a ter, de repente, nas escolas, enfim. Não sei como que vai ser essa educação, como que tá sendo. Me dá tão nervoso ainda. Exatamente, pra nós também. Mas, enfim, o que acontece? Uma coisa que me chamou muita atenção, uma vez que eu tava com um grupo de homens... Não, mentira. Eu tava... Hã? Tipo, Não. Eu fiz um evento para as mulheres, agora eu lembrei, não foi só para homens essa palestra. Eu também dou palestra só para homens. Essa palestra foi assim, porque cada workshop que eu faço para as mulheres, sempre pelo menos tem uma sempre, em todos, que fala assim, você devia falar isso pros maridos. Eu falo, mas chama os maridos, né? E assim, Tem muito marido querendo ouvir. tem muito marido querendo ouvir. Porque o que acontece? Eu trago tanta autonomia pra elas, que elas vão chegar em casa, elas vão tentar reproduzir daquela forma, vai melhorar o relacionamento. e fica um desnível, E fica né? um desnível, exatamente. Mas você passa, tipo, uma lição, assim? Não, pra não. elas? Vamos fazer um workshop ao vivo aqui um dia? Vamos, fazer? vamos, Ó, pronto. já me convidei Pronto, aqui, ó. Como é que é? Pronto, Jamburu? Como é fechado, que é o negócio fechado. lá do líquido? Vamos marcar já. Falar o jamburu? O jambu. Regado ao jambu. Vamos fazer um workshop, já me convidei pro próximo aqui já. Ótimo. E aí o que acontece? Aí teve um evento que eu fiz e eu abri pra casais. Então tinha só mulheres, tinha as que quisessem levar os maridos podiam também. E aí tem um momento do workshop que eu explico um pouquinho de resposta sexual. O que eu recebi de feedback desses homens que estavam lá, dizendo assim, o quanto foi importante eu ouvir sobre a resposta sexual. Gente, pra nós mulheres, pra mim, principalmente que trabalho com isso, é algo muito simples, porque eu tô todo dia didaticamente explicando pras mulheres, pra que elas possam explicar pros parceiros, pra que elas possam também se entender como mulher, e aí poder ter a oportunidade de falar pros homens aquilo. Olha, me arrepia de novo. Foi muito legal, assim, né, na minha carreira, poder ter esse retorno dos homens. Porque o que acontece, né? O que as mulheres precisam entender, e os homens também. Que a nossa resposta sexual é diferente. Então, por isso que eu falei, né, que o jambu me diminuiu pra 1 minuto a resposta sexual. Homens lá precisam de tantos ml de sangue. 10 pro pênis erguer. Pra ficar... Então, o processo de excitação é assim. Eu concordei, mas eu não lembro de cabeça 10, tá? Não, eu só quis a validação da eu fiz da gineco aqui, mas não, mas é. Depende, tem uns que é 20. Depende do tamanho, né? Outros 5. Depende do tamanho, né? Vamos pensar na média, então, 10 ml de Manivela, sangue. Do entubecimento, né? E aí, pense, para um homem, então, ficar excitado, na maioria das vezes, ele vai olhar pra você. Ui, olha que delícia, né? Ó, eu tô te olhando, ó. Ó, eu sou homem, tá? Olha pra você, deseja e excita. 1 minutinho. Pronto. Nós, mulheres, precisamos de aproximadamente 200 ml de sangue. Pra vulva começar a ficar inchadinha, pro clitóris começar a inchar, pra começar a ter lubrificação, excitação, enfim. Então, a gente precisa de 200. Demora, em média, lá, né, uns 15 minutos. Eu brinco sempre. Se eu tiver que esperar 15 minutos pra baixar as calcinhas, coitado, né? A hora que ele encosta, ele goza, né? E aí, a gente vem uma outra questão que é legal de ser discutida também, que é dessa queixa dessa mulher, que esse homem só pensa nele, que esse homem encosta e já goza. Claro, você demorou meia hora pra baixar as calcinhas. E aí é o momento que eu entro em defesa dos homens, sabe? E aí poder falar isso pra eles, né? Pra que eles entendam a importância da preliminar, a importância do cheiro, do toque, do beijo na boca, do beijo de língua, de não transar só naquela cama, como a Dulce falou. Muda a posição. Muda a posição. Porque o sexo começa a ficar previsível. Você é natural. Quando você já tá com a pessoa há algum tempo, você já sabe. Ela gosta assim, eu gosto assado, a gente se complementa assim, assim, assado. Tem começo, meio e fim o sexo, mas fica previsível. E aí começa a entrar nessa chatice que é na tal da rotina sexual. E o que pode ser feito? Movimentos contrários. E aí o que acontece? Nesse momento, esse homem entende que então eu preciso respeitar que essa mulher, ela demora um pouquinho mais, porque a gente tá falando de biologia. A gente não tá falando de gostar, de tesão. Também estamos, né? Mas não é nesse momento agora. Então, assim, a gente também tá falando disso, o quanto é importante você estimular o teu tesão, o que te excita, mas falando agora da fisiologia, da biologia, que é natural essa mulher demorar um pouquinho mais. Então, eu responsabilizo essa mulher agora. Dela ter esse processo de autoconhecimento, pra que ela não jogue a responsabilidade só no homem. Porque ela já sabe com quem ela vai transar. Ela já sabe que esse homem é mais devagar, ou que esse homem é mais atirado. E o que eu tenho que fazer pra eu achar esse meio termo, pra eu chegar na mesma sintonia que ele? Né? Então, eu responsabilizo nós mulheres, sim, de conhecer o nosso corpo e já chegar pronta. A gente já chega pronta. Se você vai ter 15 minutos preliminar, é plus.
Sabe assim, que delícia que vocês vão se curtir nesses 15 minutos preliminar ou mais. Mas se não, minha amorinha, eu falo, né? Você tem que chegar pronta já. Porque aí começa a ficar mais fácil essa conexão. Né? E quando eu digo pronta, já é lubrificada, né? Porque ninguém vai transar com dor, ninguém vai transar. Também você tá sem tempo, Tá você sem não tempo. quer enrolar, você não quer ficar 1 hora no troço. Aí eu falo, passou um vibrador líquido que pode ser usado igual filtro solar? Pronto, já tá piscando. Ok, já vem uma lubrificaçãozinha meio que natural ali. Se não vier... Não, hoje em dia tem tanto cosmético no mercado que você pode né, usar ali como aliado. Então, por que não utilizar disso se você tá num momento mais depressa, como você mesmo falou? Então, assim, poder respeitar cada momento, cada relacionamento, cada mulher que é única e as fases, né? Que mulheres são cíclicas, né? Então, a gente fala, é muito fácil jogar a culpa na libido, né? Na falta de desejo. Ou no que o parceiro não fez, ou o que a parceira tá reclamando. Não, é fácil. Agora, você se responsabilizar que o corpo é teu, que você tá ali sim pra sentir prazer e pra, consequentemente, proporcionar prazer pra quem tá com você, que é o diferencial. Então eu falo que as pessoas precisam de autorresponsabilidade. É o primeiro ponto. Pra depois começar a vir com uma queixa de falta de libido ou de excesso de libido, tá? Então, conhece a ti mesmo, sabe? Pronto. E conhece teu parceiro. Porque senão vai começar a ficar sempre ali naquela coisa, né? Vai ser um saco. É um saco. E aí você não vai querer, vai ter preguiça. Não vai ter o mecanismo de recompensa. Exatamente. Mas aí eu te pergunto, amor, e aí você marca a hora, assim, eu tenho que transar 3 vezes por semana, eu vou chegar em casa às 8, aí vou botar o filho pra dormir às 22, e às 23h45 vou passar a caneta, o Sense. A gente tem lá do Ultimates o Sense, que também é tipo um jambuzinho. Eu quero programar a tarefa. Tô anotando, peraí. Eu falo, eu até essa semana... Mas você passa uma tarefa pra Não. Essa semana, não. Porque cada pessoa é única, né? Então, eu faço com que ela entenda em que momento ela tá. E óbvio, né? A tarefa, eu não vou cobrar essa tarefa dela, mas eu digo assim, eu vou exemplificar pra ela, pra ver até onde ela pode fazer. O que ela pode fazer. E é óbvio que eu não vou... Eu sou uma pessoa que eu detesto agenda. Assim, até uma briga que eu tenho, assim, com o pessoal que organiza a minha empresa, né? Com todas essas coisas, porque, assim, eu sou muito britânica, eu cumpro com todos os meus compromissos, mas, assim, não me cobra. Não me cobra porque eu sei que eu tenho que fazer. Fico irritada. Não me cobra que eu sei que eu tenho que fazer isso e eu vou fazer. E aí, essa questão, até essa semana eu gravei um podcast que era exatamente sobre esse assunto. Que saiu uma matéria que as pessoas estão agendando pra fazer sexo. E eu vi no teu Instagram, inclusive. Pelo amor de Deus. Ok, se isso funcionar pra você, vá lá e faz. Se você for essa pessoa do planejamento. Se você é a pessoa do fazimento, como eu, né? Que sai fazendo, né? Tipo uma metralhadora que sai fazendo as coisas. Não vai funcionar pra você. Não. Tá? Então, assim, obrigação. É entender o que funciona pra você. Na sexualidade, eu costumo dizer que não tem certo e errado. Tem o que funciona pra mim, o que funciona pra você, o que funciona pra Dulce. Em que momento você tá? O teu momento é diferente do meu. Você tem um filho pequeno agora. Tenho, o Pedro tem 5 anos. 5 anos. Eu tenho filho de 24, de 12. A Dulce tem mais de 15. 30? Olha, vou perguntar a idade dela, que ela olha como a gente tá em momentos diferentes. E aí, falando até de, né, como a Dulce falou, eu achei muito lindo a forma que ela explicou, né? Dessa jornada sexual. Olha que jornada diferente que nós 3 temos. Então, assim, não vou dizer faça assim, faça assado, porque eu não sou detentora da verdade. Eu quero que você saiba hoje o que você consegue fazer. Está disposta? Né? Igual quando você vai numa nutricionista. Você está disposta a comer esse cardápio para que você consiga... Não vai ter milagre. Para que você consiga, né, ter o resultado que você está procurando. E não sei mais o que você consegue fazer, o que é possível para você porque senão fazer. Você se frustra. Sabe assim, essa tarefa... Aí, agora sim. Aí nessa tarefa, assim, vamos pensar assim, do jeitinho escondido, que é o que você tá me perguntando. Aí eu vou te dizer, olha... Se atente na hora do teu banho, olhe pra você com amor, né? Vai contar essa história da onde a gente veio, o que foi nos ensinado. De você poder, sim, lavar essa... O canal vaginal é autolimpante, mas digo assim, você poder pôr a mão nesse clitóris, nessa beiceira que eu costumo brincar, né? Sente, porque vai sentir algum comichãozinho. Às vezes você tem cosmético que é próprio pra isso, já tá aquela geladinha, né? Ui, que delícia, não tava acostumada com isso. Achei que lembrar que tem que ele existe. Começa a sentir que ele existe, ponto. De lembrar que tem o órgão ali. E que assim, que como a gente cuida tanto de tantas áreas da nossa vida e do nosso corpo também, por que não cuidar, como você falou, também de uma forma incrível, Mas eu falo, né? a gente sai do banho, olha no espelho pra ver como é que tá a bunda. Quanto esse E a pepeca? Aumentou.
Não é? É isso. Eu tenho uma celulite a mais agora. A gente não sabe reclamar. Agora, esse processo de autocuidado que vocês fazem brilhantemente lá também, de você poder usar esse hidratante e sentir, né, a tua vulva de uma forma diferente, começar a entender que, que legal, eu tô cuidando, né? Nossa, não é ruim. Não tô é me ruim. cuidando, olha que legal. Exatamente. E aí, tantos outros procedimentos que existem, né? E aí, o que acontece? Eu faço esse olhar pra pessoa, né? Que é a história do banho relaxante. Então, é gostoso tomar um banho relaxante, se sentir limpa, se sentir fresca. E é isso que traz o orgasmo também, né? Libera tanta energia ali que você fala, ai, que delícia, gostei, e tá tudo bem. Aí não é ruim, mas assim, tem gente que demora muito, daí não quer passar por esse processo de demora. Por isso que eu sou defensora dos brinquedos pra mulher nesse processo de autoconhecimento. Porque você vai ficar lá se dedicando, se desbeiçando, doendo, machucando, às vezes você tem um clitóris atrofiado ali, machucando. Escarificando ali. Se você pode só encostar um massageador, né? E aí, pra cada anatomia ali, eu sou fã desse que eu falei da luminária, né? Que são os de onda de pressão, que vai fazer esse estímulo diferente no clitóris, que vai fazer a circulação sanguínea funcionar de uma forma diferente, e essa mulher fala, meu Deus, eu consigo! Tem paciente que bota aquele suctor lá, quase morre. Quase morre. Então, assim, que seja com o dedo, tem hipersensibilidade. Tem hipersensibilidade. Seja com... Mas ela precisa entender que ela tem. Né? E tudo bem, como é que ela vai manejar isso aí bem. Exatamente. Como é que ela vai saber que ela tem? Ela vai saber que ela vai usar o dedo, vai usar um massageador, e vai entender que, puta, a doutora falou que eu preciso hidratar. Isso. Né? Enfim, dando um exemplo, assim. Então, esse olhar de, realmente, eu tenho algo que vai me trazer benefícios, que é o meu clitóris, que é a minha vulva, que é a minha sexualidade, que vai me mover pra outras áreas da minha vida, pra que eu seja bem resolvida, né? Pra que eu prospere no meu trabalho, que a minha família, né, seja todo mundo bem. Eu falo, gente, ninguém quer ser a chata do trabalho, né? Chegar no trabalho e falar, puta, aquela ali não deu hoje, né? Tem óbvio que tem. Porque mexe no Até humor. a gente que é mulher fala isso de outra mulher, né? Sim. Vai dar, criatura. Uma pessoa que não é sexualmente bem resolvida ou não tem um disparo de orgasmo, vamos pensar, né? Na maioria das pessoas, ela vai trazer processo de ansiedade, ela vai trazer processo depressivo. E daí ela vai sim procurar o médico, ela vai repor testosterona, ela vai repor hormônio, quando na verdade não é só isso. E a gente precisa entender e ilustrar isso pra mulher. Então, quando eu falo desse passo a passo, né? Que eu acabei me estendendo falando de outras coisas, esse passo a passo é fazer ela entender a importância, em que momento ela tá vivendo, dela entender essa questão hormonal, biológica dela, como que ela tá, até onde ela pode ir. E, assim, ter esse olhar de amor. Seja na hora do banho, seja pra usar um comichãozinho lá que vai dar um tchucu-tchucu nela, seja pra ela olhar pra aquela pessoa que ela vai se relacionar e dizer assim, o que me excita nessa pessoa? O que me faz estar com essa pessoa? O que me faz lubrificar? O que me faz molhar as calças? Por que essa pessoa me faz... molha as minhas calcinhas? Por que essa pessoa me faz molhar minhas calcinhas? Porque se não tiver esse anseio, esse desejo pelo outro também, ou por ela mesma de dizer assim, eu gosto de transar, eu gosto de estar com essa pessoa, não faz sentido. Né? Não faz sentido ela estar com essa pessoa, na maioria das vezes. Aquilo que a gente falou, da admiração. A admiração é tudo no relacionamento. Acabou a admiração. Não interessa, pode ser minha admiração física, intelectual, mas tem que ter alguma coisa ali, né? Eu acho que nesse aspecto a mulher tem um ponto, assim, que chega até a ser um pouco negativo. Porque o homem, a fisiologia, né, da sexualidade masculina, ele tem uma excitação, ele tem uma ereção e ele tem a ejaculação, né? É uma coisa muito visível, palpável, e você sabe que ele concluiu o orgasmo dele. A mulher, olha que sacanagem. A mulher fica fuque. Ela pode fazer assim... E ela tá fingindo. Então, ela passa uma vida fingindo e engolindo que ela não é satisfeita sexualmente. E isso depois de 5 ou de 10 anos, o casamento vai chegando num fim, num the end. E aí, ela olha pra trás e ela viu que ela já não gosta há muito tempo. É uma sacanagem com a mulher. Com a mulher sem informação, porque você acabou de falar, foi lindo o que você falou. A mulher sem informação é a mulher que permite que isso aconteça. Mas ela permite, às vezes, pra manter um relacionamento, pra manter um casamento. Porque ela até não tem a coragem de dizer e pedir help e falar assim, olha, cara, eu não tô sentindo nada nenhuma. Ela não tem a exigência, a cobrança de dizer, parceiro, meu amigo, não tá legal pra mim.
né? E depois chega de 10 anos, o casamento acabou. E o que trava isso, né? Aí vem essas questões, né? Vem as questões psicológicas, de fato, que como a gente tava falando, como é legal esse conjunto de trabalho, né? Quando tem ali a questão hormonal resolvida, entendida, vamos pensar resolvida não, mas entendida, e a questão psicológica que trava ela. Pois é, e é daí que eu te aí que entra o como trabalho. É que ela chega em você, amor? Ela te procura sozinha, o médico te encaminha? Depende, tem muito médico. Tem YouTube, médico. Tem muito médico. Tudo, né? Vem de tudo que é lugar. Tem tudo que é lugar. Tem muito médico, a gente trabalha muito em conjunto. Médico, urologista, ginecologista é o que mais encaminha. Se ela só ela chegar psiquiatra, eu tenho parceiros psiquiatras. Né? Seguinte, já vou marcar minha hora, já vou pegar cartão, já vou recomendar, entendeu? Mas o mais, assim... da mesa. Quero kit completo agora. Isso. O que mais vem, assim, são desse ciclo mesmo de mulheres, né? Que eu atendo no dia a dia, que uma vai falando pra outra. Que é a propaganda boca a boca, que é a melhor que existe. Então, assim, também já são 10 anos. Então, elas chegam porque elas já conhecem, elas já sabem. Alguém já falou. E aí, assim... Mas ela já teve uma busca pregressa, né? Já teve. E eu sempre me pergunto como despertar essa pessoa, essa mulher. Não vou nem falar paciente, como mulher, porque é ajudar a outra mulher. Eu acho que ela tem essa busca. Ali, eu acho que é o trabalho de formiga, sabe? Mas você faz o teu... Sabe que eu acho que a mulher, o despertar dessa mulher, que a gente vê em consultório, né, Amora? O despertar dela é quando ela tá na iminência de perder aquele parceiro. Também, ou quando ela já perdeu. Quando ela tá assim, no help, no abismo, muito. assim, tipo... Tenho que fazer alguma coisa. Ou ela já perdeu e ela quer para um novo parceiro não cometer os mesmos erros. Exatamente. Né? E aí, é isso que eu quero te acalmar. Independente do momento que ela procure, por que ela procurou, eu digo pra você que pra mim isso é o que menos importa. O que importa é que realmente ela conseguiu chegar até mim. Né? Ela conseguiu ter acesso, assim, uma médica boa que explicou isso pra ela, sabe? Ela conseguiu ter acesso, de repente, de algo que incomodava ela, né? Às vezes até com dor, e conheceu a Dulce, por exemplo, na especialidade da Dulce. Então, assim, eu falo que eu não me importo. Atender essa mulher que ficou casada há 30 anos e nunca teve um orgasmo, e essa que ficou casada com 85 e comprou o primeiro vibrador. Eu falo, eu só quero que elas tenham a oportunidade de um dia conseguir ter essa informação. Seja olhar pra frente, né? Agora, daqui pra frente. Não quero saber o que aconteceu pra trás, sabe? O gatilho que fez ela descobrir isso. Lógico que a gente vai acabar descobrindo, né? Principalmente no processo de mentoria, quando elas fazem comigo, a gente acaba descobrindo. Elas querem muito compartilhar, geralmente. E assim, eu falo, o nosso trabalho é um trabalho de formiga. E até uma situação assim, o porquê não falar para mais pessoas, né? Então, parabéns pelo projeto do podcast, que mais pessoas vão conseguir ouvir a respeito desse assunto. Nas redes sociais, quando a gente tem uma pessoa que fala de sexualidade de uma forma onde ela consegue abranger tantas 1000 pessoas, né? Que legal. Mas independente do quantas pessoas eu atinjo hoje, quantas você, quantas a Dulce, pra mim não importa. Importa que eu digo, né? Pelo menos uma alma viva, eu mudei a vida hoje, sabe? Alguém vai se salvar. Alguém vai se salvar hoje. Porque o que eu mais escuto... Mudei uma vidinha. Mudei uma vidinha. O meu filho fala isso muito pra mim, né? Quando a gente vai falar de empreendedorismo e escalonar o trabalho. E eu tô há 10 anos namoro amor, assim... E é algo tão pessoal meu, que fez todo esse resgate comigo. É um processo bem de amor, assim, que eu tenho. E a gente tem um outro projeto juntos, que daí é pra escalonar, sabe? Com uma outra marca, com outro nome, com outro propósito. E aí ele fala assim, mãe, entenda. Tudo bem que o que te faz feliz, o que te satisfaz é falar pra cada uma dessas mulheres dia a dia. Mas você imaginou que você pode atingir milhares de mulheres? Sim, amor, eu enxergo dessa forma também. Eu falo, quem é a mulher que tem acesso de chegar na Dulce, de chegar lá no Gris, de chegar em mim e de chegar em você? É isso aqui. É isso aqui, Se a gente consegue multiplicar essa informação... Agora, como estamos no processo para multiplicar, sabe? Eu vou te fazer uma pergunta, Amora, que como a gente está nessa atualidade, num momento muito inclusivo, né? Como que tem sido, isso é um assunto muito atual, como que tem chegado para você, ou se tem chegado para você, as homoafetivas? É um mercado que você está constatando, que nós do consultório, a gente está percebendo que isso está aumentando cada vez mais. Sim. E essas mulheres, né, homoafetivas, elas também estão nessa busca com você? Infelizmente, não. Ainda não? Não.
Infelizmente não. Os profissionais têm muita dificuldade de lidar com a sexualidade dessa mulher homoafetiva. Sim, eu acabei de terminar uma pós em sexualidade e a gente, né, é um tema muito atual. Muito atual. E é como se o meu imã fosse mulheres casadas. Nessa fase que a Dulce falou, que o casamento tá quase indo pra Sim. Teu nicho. É assim, é o 99% das pessoas que eu atendo. Não, vamos exagerar, 95%, tá? E eu, assim, e aí é essa a demanda que eu tenho, é essa. E eu sinto falta, as pessoas, muito casal homo vai procurar. Não me procuram. E eu acredito que é uma questão até de identificação. Sim, né? Porque a minha história veio num processo. Da tua persona. Da minha persona. Num processo que eu tô falando com aquela mulher que tá cansada, que, né, tá com a libido ali, né, pisoteada. Porque esse foi o teu processo, amor. Foi o meu processo, exatamente. Então, infelizmente, Dulce, não é uma coisa que eu receba. Lógico, é uma comunicação que você tem que tomar alguns cuidados. Então, eu acho que a gente que tá na área de sexualidade cada vez mais vai ter que, sim, buscar como falar com essa pessoa, como acolher essa pessoa. Se atualizar. E como acolher, porque muitas vezes... o acolhimento é o principal. Espetacular. Porque eu escuto muito... Eu já escutei aberrações de mulheres homoafetivas. E às vezes a gente atende as duas juntas, né? E de falar de coisas que não eram necessárias no acompanhamento da paciente porque ela era homoafetiva. Ou essa paciente vir se queixar de baixa libido, esse casal vir se queixar de baixa libido. E o profissional fala, não, é normal, mulher tem baixa libido mesmo. São duas... Oi? Então, tem assunto. Tem muito assunto. Muito. Agora, foi espetacular. Só que a gente não conseguiu passar nem da primeira página da programação. Mentira. Então, tem muito assunto. A gente vai ter que encerrar por aqui, Dulcinha, Amora. Foi obrigada. maravilhoso. Mas a gente podia Adorei continuar papo. conversando. E assim, Terminando é muito aqui, papo que tem PP. vai ter aqui, mais. Vou vai ter marcar mais. meu horário. E assim, se você gostou do que a gente tá falando aqui, segue a gente, segue o canal, curte, compartilha pra uma amiga, salva uma vidinha também. Uma vida, pelo menos, né? Eu acredito que você vai salvar milhares compartilhando, mas... E continua com a gente. Uma Obrigada, só tá bom. meninas. Obrigada. Obrigada. Ansiosa pro próximo. Obrigada, um beijo. Beijo.